Baruch Hashem, seja bem-vindo mais uma vez para esse tempo de reflexão que vamos ter. É bom ter esse tempo aí com cada um de vocês aí que está nos assistindo. E eu queria levar você a pensar um pouquinho no dia de hoje sobre uma das primeiras ações, um dos primeiros atos, uma das primeiras recomendações que Hashem deixou depois de concluir toda a criação que ele fez. Lá no livro de Bereshit, Gênesis, no capítulo 2, no verso 3, está escrito assim, ó: Então abençoou Hashem o sétimo dia e o santificou, porquanto nele descansou depois de toda a obra que fizera na criação. Então eu quero levar você a pensar que esse detalhe aqui, que Hashem deixou como recomendação de descansar, ele fala que esse dia foi santificado, ou seja, separado, né? Mas eu queria que você desconectasse da sua cabeça tudo aquilo que ficou muito evidente quanto a esse dia. Pessoas fizeram desse dia uma religião. Pessoas fizeram desse dia uma obrigação. Pessoas fizeram desse dia um dia apenas chamado sábado, né? Tanto é que lá na frente, Yeshua, ele faz uma cura num dia de sábado, e aí aqueles doutores da lei, aquelas pessoas religiosas foram criticá-lo, que não era lícito, não era permitido fazer nada no dia do sábado. E ele fala: aqui está quem é maior do que o sábado. E ele se coloca numa posição em que nos mostra que temos que ter um olhar diferente para essa questão do descanso do sábado. Então o sábado, ele não é um dia, aquele dia tratado como dia. O sábado não é uma religião. Tem algo de mais profundo que Hashem quis nos deixar como orientação, como prática de vida, né? Então, se você observar e ler o que está escrito, ele separou, santificou. Nessa ocasião, o homem nem estava ainda posto no jardim. Não havia ainda nenhuma administração sobre a face da terra. Então, esse mandamento, vamos dizer assim, essa ordem, essa dica, essa orientação que Hashem deixou, não é algo para judeu, não é algo religioso, é algo que transcende a religião, pois o ser humano nem estava na terra ainda. Então eu posso dizer que isso é uma lei universal, é uma lei que foi posta, foi dita, algo que foi prescrito antes do ser humano ser colocado no jardim. Então tem algo de mais profundo aí. Então eu queria que você pensasse na importância que é não você separar um dia, ou você fazer desse dia algo religioso, mas o que está sendo dito para todos nós aqui é que dentro do tempo cronológico tem que haver, precisamos ter um tempo separado para Ele estar conosco.
Talvez seja mais simples do que você estivesse pensando e imaginando. A primeira coisa que ele santifica em toda a criação é o tempo. Porque isso aqui fala da convivência que ele tinha com o homem até a queda. É desse tempo que ele está falando. É desse tempo que ele está dizendo. Então, pare de pensar, né, num dia de sábado. Pare de pensar numa religião para guardar um dia. Não, Hashem quer um tempo com você. Ele fala assim, lembra-te do dia do sábado. Por que ele está mandando trazer isso à memória? Lembra do tempo em que eu estava tão próximo de você no jardim. Lembra do tempo em que a gente tinha comunhão, que a gente se conectava. É como se fosse, entenda o que eu vou falar, é como se fosse uma parte da eternidade, para você poder entender. Não entenda literalmente isso, mas tenha uma compreensão do que eu estou falando. É como se o homem tivesse a oportunidade de viver dentro da eternidade, por um período de tempo separado dentro do nosso tempo. Então, que a gente possa parar e pensar que o convite, a convocação desse mandamento, né, do sábado, isso está fora de um dia. Não faça do sábado uma religião e nem faça do sábado uma obrigação, um peso, algo que te custe, não. O que a Hashem está falando é: separe, santifique, consagre um tempo dentro do seu tempo, dentro do seu tempo cronológico. Separe um tempo para sair da cronologia e se conectar na eternidade. Então, santificar, separar o tempo. Ele precisa de um tempo. Nós precisamos, né? Quando eu falo ele precisa, é porque tem um desejo tão grande no coração de Hashem de estar conectado conosco, que a gente às vezes precisa humanizar quem ele é. Tanto é que ele se humanizou através de Yeshua, se tornou homem. Então a gente às vezes precisa humanizar ele para que a gente possa entender o que vai no profundo dele. Então, que você possa trazer isso na sua memória nessa semana. Durante essa semana que se inicie, santifique, separe, consagre uma parte do seu tempo para estar conectado a Ele, para estar em comunhão com Ele, para Ele vir te dar orientações, para Ele vir conversar com você. Isso foi o que Adão viveu no jardim. Um tempo fora do tempo, exclusivo, sem pensar no seu dia, sem pensar nos seus problemas, sem pensar nas suas dívidas, sem pensar nas suas obrigações, mas, fala sério, hein? Vou usar uma palavra bem nossa, bem gente, mas para curtir Ele, curtir a presença dEle, curtir estar perto dEle, longe de tudo e perto dEle, porque quanto mais eu fico perto daquilo que me atormenta, que me preocupa, que me deixa estressado, mais distante eu estou. Mas quando eu me separo
dessas mazelas do dia a dia, essas mazelas diárias, semanais, quando eu me separo disso e separo esse tempo dentro do meu tempo para curtir a presença dele. Pô, ficou lindo demais isso. Para curtir a presença dele. Então pensa nisso, pessoal. Essa semana, separe um tempo para conviver com ele, para ser abraçado por ele, para ouvir dele, para ser amado por ele, para ser curado por ele. De repente, o que a sua alma está precisando, você que às vezes entra numa depressão e nem sabe por quê, mas é a somatização de tanta carga, de tanto problema, que você precisa sair desse tempo e vá para os braços dele, fora do tempo, que é o que está te consumindo. O nosso maior inimigo é o tempo, porque o tempo passa e parece que a gente não fez nada. O tempo passa e a gente não conquistou nada. O tempo passa e a gente não realizou nada. Aí a Shem fala, separa, santifica um tempo para você sair do tormento do seu tempo e vem para o descanso, vem para a paz, vem para o abraço, vem para o convívio, vem para a intimidade. Então eu queria deixar essa dica para você. O sábado não é um dia. O sábado não é uma religião. O sábado é um tempo que nos tira do nosso tempo. Guarda isso, busca isso, entende isso, mergulha nisso, santifica esse tempo. Baruch